Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, GARI 11, fundo de tijolo que está pagando facilmente 1%. A grande pergunta é, 2025 vai continuar pagando 1%? Ou seja, no patamar de preço atual vai pagar quase aí 9 centavos? Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no site Status Invest. 8,50 é a cotação agora, já chegou a 7,90, viu, gente? Mês passado. Tava. E a máxima nas últimas 52 semanas é 9,25. Até que não é tão alto essa máxima, né? Está no meio do caminho entre a máxima e a mínima. Uma média para quem comprou na máxima e na mínima. O valor patrimonial por cota dele está R$ 9,16. Ele ainda está com PVP de 0,92. O provento de novembro foi 9,2 centavos. É o 9 centavinhos que eu falei. E o de dezembro já informou 9,2. Nós vamos ver o relatório de novembro. Ainda não saiu de dezembro, mas vamos aqui, a gente está nessa semana aqui ainda terminando aí de ler relatório de novembro para a semana que vem começar com os relatórios de dezembro dos fundos que já estão informando. Ó, é interessante que esse aqui já é o relatório a partir do momento que ele fez aquisições 100% concluídas as aquisições dos imóveis de varejo, né? Então o fundo está se transformando cada vez mais em varejo. Agora pode-se dizer que ele é um fundo de varejo. Então, objetivo e posicionamento do fundo. Atualmente o valor patrimonial dele está 1,35 bilhão. Então passou de 1 bilhão. O dividendo por cota está com 25 imóveis. Aumentou bem, né? Isso dá uma diluída boa no risco. Mas o grande problema é a concentração em inquilinos ainda. Mas diluiu bastante com os últimos crescimentos. Dividend yield de 12,40% ao ano, para fundo de tijolo está bem demais. Área alocável é 279 mil metros quadrados. Valor patrimonial 9,16, liquidez diária bem alta, né? 9 milhões de liquidez diária, muito alta essa média. O vencimento dos contratos de aluguel 14 anos e é tudo contrato atípico. Então, por isso ele tem vacância zero. Já está com 279 mil investidores. Gerido pela Guardian Gestora, Banco Deicoval, e eles têm formador de investimento. Esse fundo é novo, vai completar esse ano 5 anos. É novo. Tem uma taxa de gestão, tem taxa de performance. E vamos aos comentários do gestor. Aqui, em novembro, deu continuidade ao cenário de estresse. Aí eles falam aqui sobre a questão dos juros futuros ter disparado no mês de novembro, também disparou em dezembro. Aí, somado a esse movimento, observa-se novos rebalanceamentos de carteiras automatizadas a partir de preços de fechamento do mês de outubro, ocasionalmente que o GARI 11 teve resultados positivos no mês frente forte boa parte de quedas dos seus pares. Esses rebalanceamentos se concentram nos primeiros 6 dias úteis e nos últimos 3 dias úteis de cada mês. Isso aqui é o seguinte, pessoal. XP recomenda tal fundo. Inclusive, a carteira recomendada dela deve ser publicada amanhã, a da XP, e amanhã a gente vai ter rebalanceamento das carteiras. E tem muita gente que investe nessas carteiras automatizadas. Aí para não ficar tendo que acompanhar a fundo isso e aquilo, eles contratam a carteira automatizada e pronto. O que se a XP recomendou para comprar, compra, se recomendou para vender, vende. E assim faz. Aí isso, quando faz tudo isso de uma vez, provoca uma certa alta nos ativos. E o GARI 11 entrou em muita carteira recomendada no mês de novembro. Aí houve alta. E ainda, mas tem sido responsável pelo volume expressivo de negociações diárias, conforme recebemos relatório do nosso formador de mercado. As primeiras semanas de dezembro trouxeram mais pressão nos fundos imobiliários, fazendo que boa parte dos ativos do IFIX flertasse com as mínimas históricas. Reforçamos que os fundamentos do GARI 11 permanecem sólidos, sem qualquer alteração que justifique a volatilidade observada no secundário. Não tem nenhum problema. A queda das cotações é simplesmente
porque os investidores estão saindo da renda variável e indo para a renda fixa, porque as taxas estão muito atrativas lá. Aí, reavaliação dos imóveis, os ativos apresentaram uma valorização de 5,2% em relação ao ano anterior, alcançando aí o valor de mercado de 681 milhões. Essa avaliação já refletiu em incremento da cota patrimonial do fundo. Ao longo do mês de dezembro serão reformuladas as avaliações dos imóveis de renda urbana, GPA e Mateus, além do imóvel logístico locado ao Almará. O resultado dessas novas avaliações impactará o patrimonial da cota do fundo de dezembro do fundo e será publicado por meio de forma mensal. Então vai vir aí resultados nas avaliações dos imóveis do fundo. Já foi avaliado 2 imóveis, na verdade são 3, né? 3 imóveis e foram positivos 5,2. Proposta de vendas dos ativos, aqui é a parte 1 da venda, né? Gestão ativa parte 1, ainda está o BRF Visa e o GPA Campinas seguem sendo conduzidos dentro dos parâmetros normais. Então são 2 vendas, onde principalmente essa do BRF Visa pode trazer um lucro de 67 milhões para o fundo, e além de reduzir o passivo em 147 milhões. Muito bom, né? Aí, e também recebeu uma proposta de GPA de vendas que segue em andamento dentro dos parâmetros normais. Manteremos os formatos aqui. Essa venda do GPA Campinas é porque eles compraram muitos imóveis do GPA e agora no atacado estão vendendo no varejo. 2 transações que devem ser finalizadas agora nesse primeiro semestre, que deve ter um bom lucro. Aí tem a transação Carrefour, que aí agora que eu digo que ele virou de vez varejo, né? Porque comprou 15 lojas do Carrefour, está comprando, um relatório detalhado da abrangente da aquisição e a projeção como ficará o portfólio do Gari 11 após o ingresso desses novos ativos. Ainda não finalizou, tá? Então, um novo portfólio, cap rate baixo desses novos portfólios, 8%, mas a questão é que a aquisição desses ativos, ele está comprando no varejo, no futuro é para vender mesmo. É para vender mesmo. E os contratos de longo prazo. Aí o portfólio vai ficar com 40 novos imóveis, 2 imóveis de renda logística, então o resto tudo de varejo, tudo atípico, tudo atípico, 100% contrato atípico, prazo de aluguel de 14,4 anos, número de inquilinos 7, localizados em 10 estados. Vai melhorar bastante a diversificação com essa nova aquisição. Fala da 6ª emissão de cotas, a quantidade de carteira recomendadas que o Gari 11 está, por isso aumentou tanto também o número de cotistas, né? E vamos dar uma olhadinha na guidance de dividendos. O fundo tem uma guidance de dividendos para entre 9,2 centavos e 8,5. O pessoal não gostou disso, desse 8,5 bem baixo. Gente, mas para imóvel, essa guidance aqui é altíssima. Mas essa aqui era uma guidance só até dezembro. A gente já viu que o resultado foi 9,2. O DRE, agora já do mês de novembro, né? Aí eles separam quanto está vindo de renda de cada um dos imóveis, né? Então está vindo aqui a receita de imóvel de logística 9 milhões, quase 5 milhões vindo de imóveis de renda urbana, vem um pouquinho de CRI e de renda fixa. Aí eles pagam ainda 1 milhão e 800 de despesas financeiras, que são os CRIs que eles estão pagando. Aí, 971 milhões de despesas patrimoniais, são parcelas de alguma coisa também que estão pagando. Mas de pouco em pouco vai tendo. E aí quando vai pagando as suas dívidas, ele sempre tem uma alavancagem casada com os contratos de aluguel. Teve um resultado de 9,3 centavos, distribuiu 9,2 e deve manter esse resultado. Manteve, né? Manteve.
A rentabilidade do Gari 11 versus a NTNB. O número de cotistas realmente aumentou muito o Gari 11. Disparou a quantidade de cotistas, principalmente porque virou base 10. E aqui um pouquinho do portfólio do ativo. Eu vou passar um pouquinho aqui para a gente ver. O relatório deles estão com 34 páginas atualmente. Hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Na época do Galg 11, que o relatório tinha 7, 8 páginas. Agora 34 páginas, detalhando todos os ativos e os locatários. Agora isso aqui, a parte 5, que eu quero falar sobre as alavancagens e a gestão de caixa. O fundo possui obrigações financeiras oriundas de CRIs casadas com contratos de aluguéis atípicos de longo prazo, como lastro. Então, todo o CRI que ele emite é lastreado nos contratos de aluguel. Portanto, são instrumentos de dívidas que replicam características presentes nos contratos de locações atípicas, no que diz respeito de vencimento, parcelas e correções. Tipo, se o aluguel é de 10 anos, a dívida é feita de 10 anos, a mesma quantidade de parcelas. Se o contrato tem um cap rate de 8, eles vão buscar lá um IPCA, e é indexado ao IPCA, eles vão fazer uma dívida de IPCA mais 7, alguma coisa que tente equilibrar mais ou menos o resultado. Importante lembrar que contratos atípicos de prazo bastante dilatados com multa de rescisão integral. Eles explicam isso. Para 2024, aqui é a quantidade de disponibilidade que eles tinham que ter para pagar as dívidas, em milhões, 4 milhões. 2025, ele precisa ter 54 milhões em dinheiro. E quanto ele tem em dinheiro hoje? 866 milhões disponíveis. Então, ele conseguiria hoje pagar todas essas dívidas. Só que ele vai, desses 866 milhões, ele vai comprar outros imóveis, ele vai deixar sempre um financeiro aqui para 3, 4 anos, que é um período que ele consegue girar imóveis e fazer outras atividades. Então, vou encerrando aqui, pessoal, só para mostrar que a alavancagem existe, é grande, mas está tranquila. Tem que se preocupar e sempre olhar, porque o dia que ela não estiver tranquila, aí vamos ficar preocupados. Esse é o relatório gerencial que foi apresentado, e o que a gente pode esperar dele é que ele mantenha esse resultado nesse próximo. Na pior das hipóteses, para um fundo de tijolo, se ele de repente ele pagar 8 centavos, ele ainda vai estar pagando muito bem comparado aos seus pares. Então, ainda vai continuar com essa estratégia de alavancagem, de dívidas, entregando um baita resultado para o seu cotista. Vou encerrando o vídeo aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.